Organização é Liberdade. No vídeo de hoje eu vou trazer os principais pontos deste livro aqui, que é um clássico da organização, A Arte de Fazer Acontecer, do David Allen. Ele divide o processo de organização em 5 etapas e eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas aqui no vídeo de hoje. O autor sugere que a gente comece o nosso processo de organização pela primeira etapa, que é capturar. Nessa etapa, a ideia do livro é que a gente coloque em uma espécie de caixa de entrada. Necessariamente deve ser uma caixa de entrada física, um lugar, um baú, uma caixa, que a gente coloque tudo aquilo que a gente precisa organizar, tudo aquilo que está na nossa mente. Então, por exemplo, preciso trocar o pneu do carro, ou eu tenho uma viagem para daqui a não sei quanto tempo, coisas de trabalho, coisas pessoais. Toda e qualquer coisa que esteja na nossa mente, tá? A gente vai pegar e vai colocar dentro dessa caixa. Seja através de um bilhete, então vou escrever lá, trocar o pneu do carro, porque eu não posso colocar o pneu propriamente dito. Ou seja através da colocação de materiais físicos dentro desse espaço. Então, por exemplo, eu tenho um calhamaço de papéis que eu preciso definir o que eu vou fazer, como eu vou resolver, são coisas distintas. Eu vou colocar tudo dentro desse espaço que a gente vai chamar de caixa de entrada. O que é fundamental dentro dessa ferramenta? Que a gente não deixe escapar nada dessa caixa de entrada. Depois, nas outras etapas, a gente vai definir, né, o que fazer, quais são as ações, enfim, tudo relacionado à organização. Mas nessa ideia inicial, nessa primeira etapa de capturar, é só colocar tudo, exatamente tudo que está na nossa mente para um ambiente externo, para que a gente comece o processo de organização da nossa vida. A segunda etapa é sobre esclarecer tudo aquilo que a gente colocou dentro da nossa caixa de entrada. O que isso significa? Quando a gente pega um item que está dentro da caixa de entrada, a gente tem que definir qual é a próxima ação que aquele item necessita. Por exemplo, tem itens que as ações vão durar 2 minutos, tá? Esses itens a gente pode imediatamente resolvê-los. Por exemplo, eu preciso dar um telefonema para a secretária do meu médico para agendar uma consulta. Leva menos de 2 minutos? Leva. Então, a minha próxima ação é telefonar para a secretária do médico. Se eu quiser, eu já posso fazer isso nesse exato momento, tá? Então, conforme eu vou pegando os itens da caixa de entrada, eu vou destinando eles para quais ações são necessárias. Por exemplo, se esse item é um projeto, o projeto é caracterizado por qualquer coisa que precisa de mais de uma ação, eu vou colocar esse item numa pilha de projetos a serem esmiuçados. Se esse item diz respeito a eu arrumar um guarda-roupa, quais são as próximas ações que eu preciso fazer para cumprir essa tarefa? Quero primeiro retirar tudo que eu não uso mais, depois dividir entre roupas de inverno e verão. Enfim, nessa etapa de esclarecer, é importante que a gente tome alguma decisão a respeito de tudo que está dentro da caixa de entrada. Eu não devo retirar um item da caixa de entrada e colocar de volta. Eu preciso pegar esse item e decidir o que fazer com ele. Mas, Manu, se for um item que eu não tenho o que fazer, é só uma coisa que eu preciso guardar, a gente vai chamar esse item de material de referência. E esses materiais de referência, depois a gente vai organizar em caixinhas, em setores, de modo que essa organização facilite o acesso a esses itens no momento que eu precisar fazer uma consulta a eles. Ainda dentro da etapa de ação, podem existir itens que são coisas que a gente não pretende fazer agora. Eu estava lá fazendo a minha caixa de entrada, eu identifiquei que eu quero muito aprender Kung Fu esse ano. Eu vou fazer uma lista de itens que eu vou resolver depois. É que a ferramenta que a gente vai usar para fazer essa lista, para, enfim, diagnosticar, encaminhar todos esses processos que a gente fez na caixa de entrada, tanto faz, tá? Tanto faz se vai ser uma lista física, se eu vou usar um bloco de notas, se eu vou usar um software avançado. O que importa é que seja algo que esteja ao teu alcance e que não dificulte a tua organização, e sim facilite, porque nessa etapa a gente precisa definir ações. Qual é a próxima ação, qual é o próximo passo que deve ser feito. Depois de determinar o que a gente vai fazer com cada um dos
dos itens que a gente capturou, a gente vai fazer a organização propriamente dita, que é o ato de colocar cada item na sua lista, no seu setor, no seu devido lugar. Então, para isso, a gente pode dividir esses itens em categorias. Podemos ter uma lista de projetos, podemos ter um espaço com materiais de apoio para esses projetos. Devemos ter um lugar, um calendário, uma agenda, um planner, onde a gente anote as ações que tem dia e horário certo para acontecerem. A gente tem horários, nós temos horários a serem cumpridos em determinados dias, de acordo com os compromissos que nós assumimos, e a partir desse guia que a gente vai conseguir distribuir as outras ações a serem feitas. Para que a gente entenda essa dinâmica da nossa rotina, né, de o que são compromissos com dia, horário marcado, o que são ações que a gente vai encaixar nesse meio tempo, é importante que a gente tenha essa distinção física das nossas tarefas, das nossas listas. Essas listas que a gente faz na organização, a gente pode dividir por contexto. Itens que eu posso fazer quando eu tiver até 10 minutos. Ler algum texto que eu preciso revisar, que eu precise revisar. Ou telefonemas. Importante nessa parte da organização eu setorizar as coisas, tanto por contexto, quanto por disponibilidade de tempo e até mesmo de ferramentas. Tem coisas que eu só posso fazer no computador, não adianta eu querer usar um intervalo que eu tô esperando para buscar o meu filho na escola. A gente pode usar essas listas auxiliares para nos deixarem mais confortáveis e para nos ajudarem a decidir o que é prioridade naquele momento. Porque nem sempre o que é a prioridade geral vai ser possível de ser feito em determinado momento em função das condições, do contexto e das ferramentas que a gente tem à nossa disposição. Além dessas listas, a gente pode também ter checklists de coisas que a gente quer fazer todos os dias ou coisas que a gente quer dar atenção, mas que a gente precisa tirar da cabeça essa ideia para que ela não fique nos incomodando o dia inteiro. Quero me alimentar melhor, quero ter hábitos de atividades físicas diárias, quero conseguir dar mais atenção para os meus familiares, quero, enfim, treinar mais o violão que eu tô aprendendo a tocar. Isso tudo eu posso colocar num checklist de coisas que são importantes pra mim, que eu vou lembrar de fazer, mas que eu não quero que fique com esse peso na minha mente de que eu preciso lembrar de fazer. Então, na verdade, é só uma segurança de coisas que eu já sei que com o tempo vão se tornar um hábito, mas que no momento ainda ficam presas na minha mente de forma que eu posso externalizar isso para que não me cause uma fadiga decisória, ou seja, para que eu não fique pensando sobre esse assunto quando não é necessário. Depois da etapa de organização, vem a etapa de reflexão. Essa etapa serve para a gente conferir toda a organização que a gente já fez, né? Então, para isso, a gente trabalha de uma maneira sequencial. Primeiro, olhamos o nosso calendário, aquelas atividades que são fixas, que a gente já conversou. E, em segundo lugar, a gente olha as nossas listas, começando por uma lista de prioridades, de coisas que a gente deve priorizar para serem feitas. Então, é bem importante nessa etapa a gente entender que tem coisas que são urgentes, outras nem tanto, e que algumas vão depender de outras pessoas e vão depender de outros contextos, e a gente vai precisar conciliar essas ferramentas. Para isso, eu aconselho fazer essa revisão diariamente, né, do que é o meu calendário para o dia e quais são as listas de coisas mais importantes para aquele dia. E, em um segundo plano, fazer uma revisão semanal. É legal que seja uma rotina, é legal que a gente pense, olha, todo domingo da manhã eu vou levantar e vou ir na minha cafeteria favorita fazer isso. Ou ao entardecer, quando a minha família estiver assistindo televisão, eu vou pro escritório e vou me concentrar nesse momento. Tem pessoas que vão preferir fazer essa revisão semanal, por exemplo, na sexta-feira, para curtir o sábado e domingo mais liberado e já sabendo as atribuições, né, e enfim, tudo que se deseja para a próxima semana. Nessa revisão semanal, além da gente olhar o nosso calendário para o futuro, a gente pode olhar o nosso calendário do passado, as coisas que a gente já fez, e identificar se tem ações, se tem coisas que a gente precisa colocar novamente na nossa caixa de entrada para reorganizar os próximos passos. Ainda é possível fazer uma revisão de um grande cenário para um futuro mais distante ou projetos maiores. Essa revisão não precisa ser semanal,
mas é importante que ela aconteça, para que os projetos que a gente anotou lá naquela nossa lista de coisas a fazer no futuro não se percam, né? A ideia da organização não é a gente simplesmente tirar da cabeça e nunca mais usar, é justamente a gente entender que a gente vai tirar da cabeça, tem coisas que a gente vai usar no dia, tem coisas que a gente vai usar no futuro próximo e outras coisas que a gente vai usar no futuro distante. E por fim vem a etapa de engajamento, que é justamente sobre decidir as melhores ações. Tem decisões que a gente pode tomar mais de um caminho. Quando a gente estiver engajado no processo, quando a gente estiver sabendo o que está fazendo, fica muito mais fácil de ter certeza se essa decisão que nós tomamos foi a decisão mais assertiva para aquele determinado momento. Para isso, tem 4 métricas que a gente pode usar para decidir qual é a melhor próxima ação a ser feita. A primeira delas é o contexto, como a gente já conversou anteriormente. Tem ações que não adianta eu querer fazer como próxima ação se eu não estiver no contexto adequado para aquilo. Segunda coisa, saber se eu tenho tempo disponível para aquela ação. Pode ser que eu até esteja agora em casa e eu precise fazer uma ação que vai levar 2 horas, por exemplo, mas eu tenho 30 minutos. Então eu preciso entender que eu estou no contexto, mas eu não vou ter o tempo disponível que eu preciso. Terceiro, eu tenho que identificar se a energia que eu tenho é suficiente para aquela tarefa. Tem tarefas que vão nos exigir muito mentalmente e criativamente. Então é legal que a gente se conheça, saiba qual é o nosso melhor momento para esse tipo de tarefa. Eu, por exemplo, sou uma pessoa totalmente matinal. Eu acordo com muita disposição, eu acordo me sentindo preparada mentalmente. Por isso, eu setorizo essas tarefas que vão me exigir mais mentalmente pela manhã. Isso não quer dizer que em outros momentos eu não vou estar sendo produtiva, mas sim que eu vou estar produzindo de uma maneira diferente. Por fim, a gente precisa decidir se isso realmente é prioridade. E confiar no sentimento, confiar naquilo que a gente está fazendo, na nossa intuição, sempre é a melhor forma de deixar as coisas mais organizadas, trazendo para a nossa realidade. Espero que vocês tenham gostado. Esse é só um resumo do livro, né? uma percepção geral, mas eu recomendo a leitura dele na íntegra porque é um livro que tem a capacidade de mudar hábitos se a gente se dedicar e realmente se empenhar em seguir, né, o passo a passo que é explicado pelo autor. Certo? Espero que tenham gostado. Um beijo, até semana que vem.